Marco, vamos falar de casamento aqui. Deixa aí. Eu casado há quantos anos? Se eu errar, eu apanho em casa, papai. Então pensa direitinho. 29 anos e uns 6 meses, mais ou menos. Entre namoro e casamento, 36, por aí. Quantos filhos? Um casal, Nathalie e Júnior. Quantos anos? Nathalie, 26, Júnior, 24. Meu bebezinho. Bebezinho. É o menino de papai. Tô menino de papai, os meninos lindos. Bom, vamos lá. No seu relacionamento, a esposa? Natália. Conta pra... Não. Fez olhar de profeta. Não. Casamento eu gosto. Homem, eu senti que ia rolar o ex. Não, só ia fazer a pergunta seguinte. Uma crise durante esse tempo inteiro, algo divertido, algo engraçado, uma briga, sabe aquelas brigas sem pé e sem cabeça que começam do nada, certo? Eu costumo, não sei se você ouviu falar que furacão tem nome de mulher, dificilmente, né? Katrina. Isso, aí Sabrina, Bianca, certo? Tem Angela não, né? Não sei, deve ter Mary, que é o nome da minha. Natália devia ter. Mas você lembra de algum episódio engraçado no seu casamento? Eu falo muito do meu. Engraçado? Certo. Alguma confusão? Rapaz, engraçado não, porque a minha esposa ela só ri 3 dias depois da piada. Quando ela ri de alguma coisa, não tem graça. Ela é engraçada nesse sentido. Ela não ri das minhas piadas, ela ri das minhas piadas publicamente para dar força para quem está ouvindo. Quando eu faço uma gracinha, ninguém ri, ela dá uma risada para colaborar. É como aquele cara do aplauso. Sei. Não, um episódio engraçado, talvez eu me lembre depois. Mas crise no casamento? Sim. Irmão, nos primeiros 3 meses... De casado logo? Primeiros 3 meses eu quebrei a casa quase toda. Confesso esse pecado porque já está resolvido há muitos anos. Namorei a Natália durante 6 anos e ela sempre foi muito meiga, muito carinhosa, muito tranquila, sabia do meu jeito de ser, que eu não era um cara trabalhador, de pegar pesado, era da música, enfim. Nos primeiros 3 meses, ela empresária, filha de empresário, trabalhava com o pai. Nos primeiros 3 meses ela disse uma frase que eu tinha pedido a ela: Natália, nunca me cobre o meu estilo de vida, porque eu sou cantor, eu sou músico, eu não sou da mão calejada. Ela entendeu. Mas um dia ela não vigiou. Ela disse uma frase. Eu estava no sofá. De manhã, ela indo para o trabalho, trabalhar com o pai, ela cuidava da empresa do pai. Ela disse assim: por que você não vai arrumar alguma coisa útil para fazer? Irmão, eu fui pro quarto descarregar minha raiva em alguma coisa. Comecei a dar soco na cama. E aí eu comecei a ter raiva da minha mulher. E eu que a amava profundamente. Comecei a ter muita raiva dela. E quando ela voltou à noite para casa, ela me disse uma outra coisa. É uma frase parecida com essa. Eu, para não dar nela, porque a vontade foi acertar ela. Ok. Eu comecei a quebrar as coisas. Quebrei tudo. O que eu pude quebrar, eu quebrei. E peguei o carrinho que a gente tinha. Eu tinha R$600 numa gaveta. Eu peguei aqueles R$600, botei no bolso e olhei para ela e disse assim: você nunca mais vai me ver. E peguei o carro e saí por aí. Eu morava em Madureira, na rua Compositor Silas de Oliveira. Eu morava no começo daquela rua. E eu saí por aí, fui parar em Campo Grande, num sítio que outrora eu ia orar, sítio Jardim das Oliveiras, em Campo Grande, na estrada da Caxamurra. E eu fui para lá e para dormir lá dentro do carro e para seguir no dia seguinte para algum lugar, largar o carro e virar um bicho. Porque eu fiquei com ódio mortal dela. E naquela noite, era um sítio de oração, né, onde, como eu já disse, eu ia muito orar quando eu era jovem solteiro. Naquela noite eu ouvi umas vozes, o pessoal que chegava lá para orar, e eu fui para o meio deles. Não conseguia dormir mesmo, de tanto ódio. E eu fui para o meio deles e eu me aproximei. Meu rosto não era conhecido ainda como cantor, tinha um disco só gravado, disco A Vitória Nossa, era LP. Muita gente não sabe nem o que é isso, fita cassete, etc e tal. E ao chegar no meio daquele grupo, um irmão falou: posso orar por você, jovem? Eu disse: pode. Aí ele orou.
E de uma forma muito suave, ele disse assim: o Deus a quem eu sirvo, que você serve também, mandou te dar um conselho, não é uma ordem. Você obedece se quiser. Você aceita se quiser o conselho, melhor dizendo. O Senhor mandou te dizer, dar o conselho: volte para casa, porque aquela será transformada por Ele. Se você não voltar, tudo que você planejou no reino vai ser jogado no lixo. Mas é só um conselho de Deus. Eu fiquei encantado com a postura dele, porque eu estava acostumado com profecia assim: servo meu, por quanto? Nada de errado nisso. Ok. Nada de errado mesmo, não posso dizer errado. Mas eu estava acostumado com esse padrão de profecia. Assembleando Roxo, de lá da roça, e aqui do Rio, da igreja que eu era na época. E esse camarada profetizou assim para mim, sem ver o meu rosto, porque o local era escuro. E também o meu rosto não era conhecido. Tá? Eu tinha acabado de gravar o primeiro disco que estava acontecendo ainda aqui no Rio de Janeiro, e eu teimei ainda algumas horas, fui para dentro do carro, fiquei lá chorando. Aí eu comecei a chorar, dizendo: o que eu faço? Eu estou odiando a minha mulher. Mas era ódio mesmo, não tinha a menor dúvida que era ódio. Eu cheguei em casa de manhã, no dia seguinte, tinha ninguém em casa, ela estava por aí me procurando. Não havia celular, havia celular, mas não smartphone. E ela me procurando na casa de alguns amigos e não me achou. Quando ela chegou em casa, eu já estava. Aí eu disse: eu voltei porque Deus me orientou a voltar, mas eu não quero mais nada com você. Ela me perdoa, eu errei. Ela reconheceu que errou, mas eu não aceitei o pedido de perdão. Dias depois a gente parou frente a frente, conversou. Eu falei: Natália, eu amo você. Só que o meu amor está em algum lugar que eu não sei onde buscá-lo, está escondido. Ele se afastou de mim. Me dá um tempo, porque pode ser que ele volte. E eu sei que eu te amo. Porque não é possível que de ontem para hoje eu sinta o que estou sentindo hoje. Me dá um tempo. Ela me deu um tempo. E Cláudio, para resumir, porque a história é bem longa, a minha mulher se tornou uma mulher tão sábia que ela me transformou em um homem. A minha esposa, Natália, foi um instrumento de Deus, é o instrumento de Deus. E foi um instrumento de Deus para me transformar num homem de verdade. Porque até então eu era um moleque. O errado na história toda era eu. Porque eu, na verdade, tinha que arrumar o que fazer assim. Ela só usou a expressão errada no tom errado. Aliás, tom de voz é um negócio que me incomoda muito. Não é o que você vai me falar, é o tom da voz. Você pode me dar uma ordem, mas o tom de voz que você vai usar vai determinar se eu vou acatar ou não. E a minha mulher mudou muito. Nós continuamos tendo alguns problemas de relacionamentos, obviamente. Mas no dia que nós fizemos 6 anos de casado, 6 anos de casado, a gente estava em Água Boa, onde eu nasci, e eu chamei ela e falei: Natália, vem comigo num lugar. Onde? Vem comigo. Paramos numa montanha, subi com o carro naquela montanha e falei: olha, até agora a gente tem vivido mais ou menos, a gente tem lutado para manter o casamento, manter o respeito, tem dado certo, mas a gente tem sido uma luta para a gente. Vamos fazer algo inédito? Ela: vamos. E você falar, eu topo, ela disse. Eu falei: vamos zerar o cronômetro. Cláudio, eu estava sendo revelado por Deus, eu não sabia. Eu falei: vamos zerar o cronômetro. Como assim? Eu falei: vamos zerar tudo que fizemos um com o outro, de errado no sentido de ofensa, de gritos, etc. Vamos nos perdoar, e o que acontecer a partir de agora será novidade. Eu não te cobro nada do que você fez mês passado. Eu já estava falando de coisas normais, de coisas de briguinhas de casal, coisa normal. Aquela briga dos primeiros 3 meses já estava resolvida há muito tempo. Eu falei: vamos zerar o cronômetro? Vamos. Eu falei: então tá zerado. Aí marcamos a hora, a data e tal. Eu falei: a partir de hoje, qualquer coisa que acontecer entre nós, de ruim, será uma novidade. Não é acumulado. Ok. Ela começou a chorar muito. Ok. A partir dali, o nosso casamento tomou o melhor rumo. São 29 anos agora. 29 anos e 6 meses. Ninguém nos separa. Somos muito apegados um ao outro. Minha esposa me respeita muito, respeito muito minha esposa. Minha mulher é muito inteligente. E digo para você, se eu tivesse escutado 10% dos conselhos que ela me deu durante a minha vida toda,
eu teria hoje muito mais do que tenho. Na questão financeira, inclusive. Se eu tivesse aceitado todos os conselhos dela nessa área, eu teria uma condição financeira muito melhor hoje. Mas, graças a Deus, em tempo, a gente se consertou e vive muito bem. Nós temos o privilégio de aconselhar alguns casais, não como ministério. Não. Mas a gente abençoa alguns casais com a nossa experiência, tem sido uma bênção. Estamos, acredite se puder, acredite se quiser, estamos em plena lua de mel, aleluia. Bom, gente, nós estamos no Pode Riso, ok? Me parece que eu estou entendendo para onde. Eu confesso que à medida que eu vou conversando com os nossos convidados, eu vou buscando entender para onde, né, o nosso bate-papo tem que ser conduzido. É importante você entender que, apesar da proposta parecer trazer sempre um ambiente cômico, às vezes a proposta é trazer coisas muito sérias. Então, você começou a falar de algo que eu preciso contar uma história para vocês, para que vocês entendam. Eu vou usar uma palavra que provavelmente nós vamos receber algumas críticas, mas a gente já está falando disso. Né? Esses dias, um cara me procurou querendo divorciar da esposa porque ela tinha mandado ele ir a merda. Ei. Então ela disse, ele disse, eu vou largá-la porque a minha mulher me mandou a merda e se ela me mandar a merda de novo, eu vou quebrar ela no cacete, eu vou arrebentar ela toda. Eu achei isso bem estranho, certo? Achei, lógico, que ofensivo, né? Desrespeitoso ela ter mandado ele a merda, mas eu confesso que eu não achei que essa frase também deveria culminar num divórcio. Então eu procurei entender por quê que ele estava agindo dessa forma. E aí ele foi me explicar que na casa dele nunca tinha ouvido um palavrão, que a mãe nunca discutiu com o pai, que tudo que era feito entre eles, em crise, sempre era dentro do quarto, aquele modelo mais antigo, certo? Dos casais resolverem as coisas. E a gente sabe que os problemas entre eles existiam, certo? E que eles conseguiam resolver entre si sem fazer dos filhos grandes participantes desse espetáculo que os casais de hoje fazem. E eu entendi perfeitamente. Pedi que ele saísse do meu gabinete e ela entrou. Ela entrou com aquela carinha de quem não tinha feito nada, certo? E que aí eu confesso, quando eu vi a mulher entrar no meu gabinete, eu falei, vai dar merda. Certo? Aí a merda... A palavra em questão, né? Exatamente. E eu tentei conversar com ela para entender o que tinha acontecido. Ela me disse, pastor, o senhor está vendo? Ele vai me largar só porque eu mandei ele ir a merda. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, fala baixo que ele está ali fora. Ele volta aqui e quebra nós dois no cacete. Tá certo? E aí ela começou a me dizer exatamente o que você estava narrando de outra forma. Certo? Ela me disse que aquela palavra para ela não significava nada. Porque na casa dela, merda era uma palavra comum. Se estava mal feito, estava uma merda. Certo? Tudo. A palavra merda era algo corriqueiro. E eu descobri que aquilo que era extremamente ofensivo para ele era perfeitamente comum para ela. Certo? E aí eu pedi que ele entrasse novamente, depois de entender, e ele me perguntou todo sério, e aí, pastor, o que o senhor acha? Eu falei, eu acho que vocês têm que divorciar. E ele disse, o quê? Eu falei, divorcia. E ele disse, achando estranho meu conselho, ele disse, por quê? Eu falei, porque ela vai mandar você a merda de novo. Uau. Aí ele entrou em estado de alerta. Vai? Eu falei, vai porque ela já tinha te mandado uma merda antes. Só que antes ela conseguiu controlar e só te mandou a merda na mente. Aí ela deu um sorrisinho, certo? Como quem diz, é isso aí mesmo. E eu disse, então você só tem duas formas de conduzir esse relacionamento adiante, certo? Ou você entende que essa palavra merda na boca dela não é tão ofensiva, ou ela pode trocar o merda por fezes, certo? Talvez fica mais. E aí eu consegui trazer fezes. E eu consegui trazer um ambiente descontraído entre os dois. Eles saíram os dois juntos. Então, quando você começou a narrar algo que ela fez de forma comum, mas que te trouxe um impacto tão negativo que você precisou de um tempo,
tá certo? Para ouvir Deus, para se ouvir. Sim. E ouvir essa mulher que cometeu, né, uma falha de percurso no caminho, certo? Mas agora eu quero te fazer uma outra perguntinha, certo? Vocês já riram juntos de vocês mesmos? Sim, estava me lembrando disso aqui. Muito, muito. Talvez não seja engraçado agora, você vai ouvir, não vai achar engraçado, mas rio muito. Eu cheguei de Natal, Rio Grande do Norte, de uma viagem. Quando eu desci no aeroporto, que peguei o táxi, eu pensei, meu Deus, meu aniversário de casamento foi ontem. E eu não disse nada para minha mulher. Meu Jesus, como vai ser isso? Como eu vou resolver isso? Já cheguei em casa, Cláudio, abri a porta, antes dela me abraçar, eu disse, Natália, por favor, nem tenta, me perdoa. Pelo que, amor? Eu pensei, ela está fingindo para não me entristecer, né? Fiquei lá 3 dias, e o máximo fora de casa era 3 dias. Cheguei a ficar 9 dias, assim, mas numa situação, mas 3 dias longe de casa já era uma eternidade. Já vivendo uma fase boa, né? E aí eu, Natália, me perdoa. Que foi, pelo amor de Deus, marido? Ela me chama de marido. Amor, marido. Natália, nosso aniversário de casamento foi ontem, eu me esqueci. Foi não, amor, calma, não foi não. Não foi, calma, você se equivocou. É semana que vem. Tem certeza? E eu já chorando. Vou tentar fazer a cara de choro, estou bom nisso. Tem certeza, Natália? Aí ela já abraçadinha. Tenho, amor, é semana que vem. Graças a Deus. Ai, amém. Aí de lá a gente já seguiu para uma festa na casa do irmão dela, que era de Jacarepaguá, pastor Natanael, que foi meu pastor no período, Natanael Frase, irmão dela. A gente foi para casa dele, para uma festinha que tinha lá, já fomos e tal. E aí voltamos para casa, aí amanheceu o dia seguinte. A minha esposa chegou perto de mim de manhã no dia e falou assim, amor, o nosso aniversário de casamento foi ontem mesmo. Não foi anteontem. Ou seja, eu cheguei de viagem achando que o casamento tinha sido ontem. Então, no dia que eu cheguei, que ela falou que não foi ontem, vai ser semana que vem, ou seja, foi para casa do meu cunhado, ela também esqueceu. Aí, meu irmão, a gente riu muito. Eu falei, tá vendo? Dizem que mulher não esquece data, você então é a primeira. Eu vou te denunciar para o mundo inteiro. Estou denunciando agora para o mundo inteiro. Rapaz, com essa de Fernandinho, sabe o que eu me lembrei agora? A igreja que eu frequentava muito. Meu pastor local era o pastor Davi Miranda, não Davi Miranda. Okay. Maravilha! Não. Davi Miranda de Moura, que é o meu cabeleireiro. Não sei por que cabeleireiro, né? Ele faz mais a minha barba. E eu fui com ele falou, Marco, vamos comigo em Raiz da Serra, no culto que eu estou dirigindo lá. Estou falando isso porque é Fernandinho, né? Troca de nome. Vamos lá, vamos. Aí fui lá a primeira vez, amei. Toquei umas 2 músicas e tal, foi bem. Tempo mais tarde ele me ligou, Marco, eu queria marcar um evento com você lá. Claro, vamos embora. Raiz da Serra, no alto, uma delícia de lugar. Na casa do irmão, a gente chama de Careca, Luiz Carlos, a irmã Daniele. Pessoas queridíssimas. E aí o pastor Davi me chamou e fui. Aí ele anunciou durante 15 dias, falou, vou anunciar durante 15 dias que você vai estar lá. O cantor do Vou Voar nas asas. Aí eu cheguei e estou lá passando o som que eu estou fazendo violão, já tenho 6 anos, por ordem do pastor Silas Malafaia, meu papai. Aí eu estou lá passando o som. Aí a irmã, que é a irmã Daniele, na época eu não sabia quem era, ela passou de um lado para o outro, me viu passando o som, o violão e a voz, e ela falou, o senhor que vai cantar? Sou eu. Eu tinha ido lá da outra vez, mas ela não me identificou, ninguém me identificou, entendeu? Aí o cantor, não, ninguém identificou, era o irmão, convidado. Eu pedi o pastor Davi, não me anuncia como cantor, deixa... Aí tá. Aí ela passando para lá e para cá, me olhando, o irmão vai acompanhar os hinos da harpa? Vou. Mas o irmão vai cantar também? Eu falei, vou. O senhor é cantor convidado? Eu falei, sou. Mas não era o Nelson Ned? Eu falei, Nelson Ned,
Nelson Ned, o nome do senhor é qual? Eu falei, quem a senhora acha que eu sou? Eu acho que o senhor é o Nelson Ned. Aí eu fiquei olhando, o pastor Davi estava aqui atrás de mim, ele quando ri, essa parte dele fica assim, né? Mas ele rindo de morrer, a orelha cresceu, e ele ria muito olhando para ele, miserável, você me paga. E a irmã dizendo assim, o senhor não é o Nelson Ned? Eu falei, gente, que lugar é esse que eu estou? Que a irmã aqui em Raiz da Serra, Rio de Janeiro, acha que eu sou Nelson Ned. Eu falei, amada, aí eu deixei vazado o microfone. Tinha 110 pessoas ali, o povo veio da região toda, 110 pessoas que o pastor Davi contou. Eu, naquele microfone, ainda passando o som, falei assim, quem que veio ouvir Nelson Ned, levanta a mão. Cara, de 110, pelo menos 100 levantaram as mãos. Eu falei, gente, o Nelson morreu há 7 anos. 7 anos, na época tinha 7 anos, hoje tem mais. Sim. Mas se vocês estão esperando Nelson Ned, ela falou, e o senhor é quem então? Eu falei, meu nome é Marco Aurélio. Aí a filha dela passando, eu não lembro o nome, passando, falou assim, mãe, ele é o cantor da música Vou Voar. Meu Deus, me perdoa. Ela se ajoelhou para me pedir perdão. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, não faça isso. Rapaz, agora, recente isso. E aí eu me apaixonei de vez pelo local. Eu fiquei lá um tempão. A gente fazia culto lá toda segunda, direto. Comia gambá, comia lagarto. Era uma delícia. Tudo isso hoje é crime. Cuidado com o que você está falando. Deixa eu pegar aqui. Eu não sei se vai poder influir isso, não, mas houve um evento grande no México, certo? E diversas personalidades iam cantar. Dentre elas, Nelson Ned. Ele era um dos convidados para cantar no México, certo? E outros cantores. E entre os cantores também estava Toquinho, ok? Nosso cantor aí. Sim. E aí, só que o cara que estava apresentando, ele não conhecia boa parte dos cantores. E aí, quem é que vem entrando? Nelson Ned. E o cara anuncia quem? Agora nós vamos ouvir Toquinho. Capei! Muito bom! Essa eu acho que não vai dar pra ir. Mas pelo menos fica no Mickey Off. Aí você começou a falar do Nelson Ned. Eu lembrei. Brother, eu tenho duas. Eu tenho algumas perguntas ainda a te fazer. Sim. Mas eu gostei muito da sua narrativa do impacto no início do seu casamento. Certo? Onde você descreve um comportamento seu infantil, talvez um despreparo da esposa naquele momento também, por um pouco de infantilidade. Se você tivesse que dar um tempo, né, para que aquilo tudo que aconteceu, porque você descreve, isso é muito comum acontecer, um casal que se ama, mediante a uma crise, certo, momentânea, estabelecer no coração de um dos dois, certo, um impacto tão grande. Eu gostei, em primeiro lugar, pelo endereço que você deu para as pessoas que vão nos assistir e que podem conviver com isso. Mesmo com o coração tão aflito, mesmo com uma dor tão intensa, você acabou caminhando para um ambiente de oração. Sim. Em outros momentos da sua vida. Um ambiente onde você poderia ouvir uma voz de autoridade sobre você, que era a voz de Deus. Então ali eu entendi a importância de para onde a sua vinda ao Pó de Riso direcionou pessoas que podem entrar nesse episódio achando que vão sorrir, mas provavelmente estarão vivendo momentos como o seu. Tá certo? E a segunda coisa é, se você tivesse que dizer assim, quanto tempo durou de verdade, certo? Vamos pedir para a Natália não ver esse episódio, mas quanto tempo você diria que de verdade deu para diluir tudo isso e criar realmente essa coisa zerou? Porque às vezes a gente diz zerou com a vontade de que zere, mas ainda carrega o resíduo do fato, certo? Assim, quanto tempo você acredita que zerou? Só para que a gente dê isso para as pessoas. Perfeito. É bom que se diga que perdão não apaga a memória. Ok.
Perdão tira a dor. Perdão resolve a questão. Eu tenho uma cicatriz aqui. Eu tenho uma cicatriz aqui de um acidente que eu sofri. Eu olho para essa cicatriz, eu lembro do acidente, eu lembro de todos os detalhes. Certo. Mas não dói mais nada. Certo. Então eu me lembro de tudo que aconteceu, mas não dói mais. Acabou, zerou, minha esposa não me deve nada, eu não devo nada a ela nessa questão. Fica apenas a memória. Mas, na verdade, durou 6 anos. 6 anos, a gente ficou ainda contendendo, não naquele mesmo nível. Ok. Porque a partir daquele momento que ela gritou comigo, que ela falou naquele tom que me arrebentou e eu quebrei tudo, aquele amor que eu sentia por ela ficou escondido. E eu demorei a encontrar aquele amor, demorei a reencontrar aquele amor. E então, 6 anos para a coisa se ajustar até eu ter a revelação divina, eu acredito que foi uma revelação divina para dizer, vamos zerar o cronômetro. Pô, legal. Me perdoa. Eu te Legal. perdoo. Me perdoa. Nos perdoamos, nos abraçamos. E o que aconteceu em seguida eu não posso falar, porque é coisa Porque é mentira. demais. Porque é mentira. Porque é mentira. Ou talvez... Até porque se eu disser o tempo de duração, você vai rir mais aí. 1 hora e 40 minutos, aí você vai dizer que eu sou o Pinóquio. 1 hora e 40 minutos no take, irmão, só Jesus na causa. Irmão, Irmão, eu não vou nem falar para você o irmão, impacto que gerou no pessoal que está assistindo eu falei isso isso com o pastor aqui. Silas, Cláudio. Eu falei isso com o pastor Silas uma vez, ele falou, você não tem vergonha de ser mentiroso, não. Ele falou, irmãozinho, você não tem vergonha de ser mentiroso? Eu falei, olha dentro dos meus olhos, psicólogo, e analisa. Foi 1 hora e 40 minutos de alegria. Aí ele falou, tá, imaginemos que tenha acontecido. Aconteceu quantas vezes mais depois? Dezenas. Em Cristo digo a verdade e não minto. Irmão, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de...